Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Estamos voltando com os reacts aqui no canal Orientação Marxista e hoje nós vamos reagir ao Existe o Imperialismo Chinês, do nosso Elias Jabbour. Um videozinho já bastante antigo, né? Foi publicado aí um pouco mais de 2 anos atrás. Eu já recebi aqui no canal várias vezes recomendação aí dos inscritos para reagir a esse vídeo. E aqui no canal, assim, as coisas tardam e às vezes tardam até demais, mas nunca falham, tá? Uma hora vem. Então, hoje vai ser a reação a esse vídeo aqui do Elias Jabbour. E eu tenho, inclusive, uma razão muito grande para vocês darem o like no vídeo, seguir o canal, começar a acompanhar o canal Orientação Marxista, porque eu paguei todos os meus pecados. Eu vou ver esse vídeo agora pela 3ª vez. Meu Deus do céu, que tortura, mas vamos lá. Porque eu vi uma primeira, quando eu defini que ia fazer o react sobre ele, e hoje pela manhã eu gravei o react a esse vídeo, mas já tinha um tempo que eu não faço, acabei deixando meu microfone aqui no talo e o som saiu rachado. Então agora eu vou gravar pela 2ª vez, né? Mas vamos embora. Então, sem delongas, né? Vamos discutir muito aqui sobre o que é imperialismo, sobre o papel da China, tema que eu estou dedicado já há bastante tempo. Inclusive o instituto que eu trabalho, ILAESE, está para lançar aí um estudo de fôlego sobre a divisão internacional do trabalho a nível mundial. Nós temos uma base de dados com dezenas e dezenas das maiores empresas chinesas, mapeadas em séries históricas de mais de 20 anos, não só chinesas, mas de todos os outros principais países do mundo, para entender aí como é que está essa disputa global pela mais-valia, pelo trabalho excedente da classe trabalhadora no interior da divisão internacional do trabalho, que assume a forma aí nesse último século de imperialismo, né? Como Lenin desenvolveu, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então vai surgir muito esse tema aqui e ele é importantíssimo porque tem que ver com todos nós, né? Mas sem delongas, então, vamos ver aqui o que o nosso Elias Jabbour tem a dizer a respeito se existe ou não existe o imperialismo chinês. Vamos embora. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabbour e vamos apresentar mais episódios de Meia Noite de Pequim. Bora lá? Estamos na China, olha. O tema que nós vamos enfrentar aqui hoje, ele talvez seja o campeão de pedidos dos internautas quando o assunto é China. A grande questão que as pessoas têm pedido muito para se responder é se a China é um país imperialista ou não, etc, né? Não vou enfrentar conceitualmente, da forma devida, o conceito de imperialismo, até porque o tempo é muito curto, mas eu tendo a dizer aqui para vocês. Em primeiro lugar, nunca algo foi tão dito e tão pouco estudado quanto o conceito de imperialismo. Isso eu concordo. Vamos ver se o nosso Elias Jabbour estudou. Eles são construções históricas. Isso significa que socialismo, capitalismo, desenvolvimento, imperialismo não são palavras de ordem, são conceitos historicamente construídos. Acho que esse é um ponto. O segundo ponto, eu tenho que abrir um parênteses aqui, foi mal, tá? Eu já vi outros vídeos aí do Elias Jabbour, já li alguns textos que ele escreveu a respeito da China, até que no período mais recente eu parei porque, né, ele na verdade é um propagandista do governo chinês, não é um estudioso da China, é um propagandista, tá? E uma coisinha que ele usa muito, esse negócio do historicamente constituído, né? É muito bonito, né? Hoje as pessoas, quando escrevem artigos, adoram colocar esse tipo de coisa, historicamente constituído. Se você tirar essa palavra dos textos, o significado não muda em nada, então ela é um mero enfeite. Mas normalmente ele quer dizer o seguinte, tá? E vocês vão ver que nesse vídeo não é o centro, mas vai aparecer isso um pouco. Ele já usou isso muitas vezes. O que ele quer dizer é mais ou menos o seguinte: você está analisando lá se a China é capitalista, né? Nem por enquanto vamos deixar o imperialismo entre parênteses. Se a China é capitalista, aí você olha, mostra, pô, isso aqui é um país onde é totalmente orientado para a produção de mercadorias, que é universal, por mediação do dinheiro, no interior das fábricas, com trabalho assalariado, acumulação de capital excedente na forma da mais-valia, empresas que acumulam capital, exportam esse capital para o exterior, o capital é vendido no mercado aí de títulos de valores na forma de ações, de hipotecas de terreno, ou na forma de títulos de dívida. Tudo o que acontece, todas as relações típicas do capitalismo existentes em vários lugares do mundo estão presentes na China. Mas é o que vai dizer o nosso Elias Jabbour? Não! Olha, ainda que funcione tudo dessa forma, ainda que tenha todas essas relações na China, você não pode usar os conceitos de capitalismo, de imperialismo, de mais-valia, de exploração para a China, né? Porque, afinal de contas, a China é uma sociedade milenar que desenvolveu sobre outras formas de organização social, sobre outra cultura. Você vai estar aplicando conceitos
do nosso mundo capitalista, eurocêntrico, ocidental, a China, né? Aí olha só que legal, de fato, né, a China não pode ser capitalista porque nós estamos proibidos de antemão aplicar essas categorias criadas no nosso mundo ocidental à China. Você só pode aplicar as que o Elias Jabbour cria, né? Ele vai pegar todas essas nações e vai dar um nome diferente, né? Aí vai surgir um monte de aberrações, assim, coisas do tipo economia do projetamento, né? Globalização institucionalizada. Não, isso aqui não é dominação imperialista da China, é globalização institucionalizada. Aí você trocou o nome, resolveu o problema. Meu gente, por favor, né? Por favor. É verdade que várias vezes nós cometemos um anacronismo histórico quando nós pegamos conceitos que refletem relações que existem, por exemplo, em determinada época, em determinado lugar, e não existem em outra época, em outro lugar, e transpomos uma coisa para o outro. Então, por exemplo, tem vários videozinhos aí na internet que vão discutir a evolução do PIB nos últimos 3.000 anos. Né? E aí mostra assim, o PIB da Grécia Antiga, o PIB do Império Romano, né? O PIB das tribos indígenas da América pré-colombiana. Isso é realmente uma aberração. Não é porque o conceito de PIB surgiu no século XX, não é esse o principal problema. A questão é que o PIB se baseia em relações sociais em que o conjunto das atividades humanas, da produção de riqueza, ela é de fato reduzida a uma unidade monetária, ao dinheiro, e assim ela é vendida e comprada. Ok? Relações que passam a dividir e estratificar o capital em vários setores, industrial, comercial, de serviços, com o Estado tendo uma dinâmica toda particular de arrecadar e de se ligar a esses mecanismos. Resumo da ópera, de maneiras que você consegue sim, ainda que eu tenha várias críticas ao cálculo do PIB, mas não é isso que está em questão aqui, mas o PIB depende então que essas relações existam para que essas relações possam ser medidas pelo PIB. Então quando eu aplico PIB a uma sociedade onde sequer a maioria da produção é monetarizada, é voltada para a troca, onde todos aqueles departamentos das 3 formas de calcular o PIB, da ótica da renda, da ótica da produção, sequer existem, não faz nenhum sentido, né? Outra coisa, eu posso usar assim, PIB, ainda que surgiu no século XX, para analisar certas sociedades do século XIX. Porque todas aquelas relações que o PIB pressupõe para que o cálculo seja efetivado estão presentes naquela realidade. Tá? Por mais que nem sempre eu tenha dados estatísticos suficientes para fazer isso de forma precisa, vai ter uma estimativa e tudo mais. Então veja que isso é uma coisa. Tá? Realmente eu não posso utilizar certos conceitos e certas categorias que refletem certas relações que existem num contexto e não existem no outro. Agora ele quer dizer o seguinte, que todas essas relações típicas do capitalismo, né, do qual a China se incorporou, do qual ela se adentrou, do qual hoje ela faz parte, eu não posso usar para a China porque Elias Jabbour não deixa. Né? Ou porque não, isso seria uma transposição de categorias ocidentais para a realidade chinesa, ainda que essas relações que eu esteja analisando no mundo ocidental existam no mundo chinês. Tá? Então ele vai utilizar muito isso. Então ele já cria na largada uma impossibilidade de estudar a dominação, a exploração, o capitalismo e o imperialismo chinês. Eu não posso nem estudá-lo, porque eu não posso aplicar isso à China, ainda que todas as relações que constituam o capital e etc. estejam presentes lá. Percebem? Isso é uma manobra argumentativa que ele usa e por isso os vídeos dele estão cheios disso. Isso é historicamente constituído. Embora ele não seja pós-moderno, nesse caso ele tem uma base teórica pós-moderna, como se os conceitos fossem meras criações da nossa cabeça e não tivessem nada a ver, como faz o marxismo, com as relações efetivamente existentes, o qual elas podem traduzir bem ou mal. Tá? Então, se ele realmente acha que eu não posso aplicar capitalismo à China, então ele tem que mostrar que as relações sociais por meio do qual a riqueza é produzida, reproduzida e distribuída lá são outras. Ele tem que demonstrar isso, tá bom? Fora isso é blá, 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 blá. Essa discussão se trata diretamente da China, ela parte de um pressuposto muito ruim, que é submeter a política à economia. Quando, na verdade, se nós formos observar da forma original, como Lenin desenvolve no seu livro de 1917, Imperialismo faz superior ao capitalismo... O livro não é de 1917 não, mas tudo bem. Primeiro, realmente, você subordinar, você fazer com que a política seja causada pela economia, de maneiras que, como se a economia
explicasse todos os fenômenos políticos é algo terrível, né? E houve um certo tipo de marxismo, né, que fez muito isso aí. Agora, outra coisa, outro erro análogo é você autonomizar e separar os fenômenos políticos separado do contexto social, inclusive econômico, no interior do qual eles se desdobram. Então, o grande problema, se você tem por um lado um problema que é de um determinismo econômico, que explica a política por aspectos econômicos puros e simples, do outro lado você tem um segundo problema que trata das relações políticas sem levar em conta a base material no interior do qual essas relações políticas se desenvolvem. E autonomiza a política como se ela fosse produto de uma vontade que paira nas nuvens, sem limites, sem pressões, sem propensões, que advém de todo o contexto social no interior do qual elas estão inseridas, né? Então, são dois erros análogos. Ele coloca que tem pontos desse livro que são fundamentais para nós começarmos uma discussão séria sobre o assunto. Primeiro, Sim. é uma fase superior, que é no qual a economia se submete à política. O Lenin tem uma frase que é bem característica do conceito de imperialismo: a reação em toda linha, a utilização da economia para fins puramente políticos, a reação em toda linha, a tendência à violência é algo que é uma regularidade que ajuda a formar a coerência interna no conceito de imperialismo, ou seja, a tendência à violência. Tanto é que existiram 2 guerras mundiais e até hoje existem milhares de intervenções militares norte-americanas de caráter imperialistas e neocoloniais. E algo que Lenin coloca nesse livro também, que eu acho super interessante e que quase todo mundo que discute esse tema se esquece de dizer quando se trata da China. O imperialismo ele é parte da superestrutura do capitalismo, ou seja, a necessidade de dominação externa, a necessidade de submissão dos povos, a necessidade de posição de políticas dos países desenvolvidos aos países periféricos é uma regularidade, voltando aqui, que traz consistência e coerência interna ao conceito de imperialismo, ou seja, é parte da superestrutura do capitalismo, não um fenômeno econômico como muitas vezes se transparece. Do ponto de... Das duas, uma. Ou o nosso Jabu nunca leu o Imperialismo do Lenin, ou ele leu e fingiu que não leu e falou qualquer coisa. Porque o Imperialismo do Lenin, né, mostrando aqui para vocês, nessa edição aqui da Boitempo, né, Imperialismo, estágio superior do capitalismo, ou Imperialismo, fase superior do capitalismo. O que Lenin procura demonstrar aqui é precisamente o oposto de tudo isso que ele acabou de falar agora, né? Por exemplo, a ideia de que o imperialismo teria a ver fundamentalmente com uma forma política e seria assim uma superestrutura política e jurídica de dominação do capitalismo, isso quem pensava assim era Kautsky. E Lenin tem um capítulo aqui só para criticar Kautsky, tá? Que era uma figura importante no interior da social-democracia alemã, aí na virada do século XIX para o século XX. Então, nada do que ele falou, tá? Na verdade, Lenin vai apresentar 5 características do imperialismo no livro dele, inclusive tratadas cada uma delas em um capítulo à parte. No final ele lista as 5. É verdade que essas características estão relacionadas entre si. E ele faz isso, tá? O estudo do Lenin sobre o imperialismo é algo bem profundo. Inclusive, quem fosse deter ao tema, Lenin escreveu os cadernos sobre o imperialismo, que são mais de 100 autores que ele consultou, são aí mais de 800 páginas só de notas a parte desses estudos, e depois ele publica esse livro, que é um livro bastante didático, pedagógico para difusão e disputa política em torno do imperialismo. Então, o imperialismo de Lenin tem 5 características fundamentais. O primeiro é o surgimento de grandes monopólios no interior de todos os setores do capital. Ou seja, as empresas capitalistas passam a ser predominantemente monopolistas. Não significa que não exista concorrência, significa que passa a existir concorrência entre grandes monopólios de empresas gigantescas em todos os ramos, em todos os setores. O monopólio sempre existiu no capitalismo, mas agora ele se generaliza por todos os ramos de produção, incluindo as indústrias. E essas grandes empresas monopolistas, elas passam a ser geridas agora, fundamentalmente, a segunda característica que ele vai listar, por meio de uma fusão entre o capital industrial e o capital bancário, que vai gerar o capital financeiro, tá? O que significa essa fusão?
Significa que a propriedade do capital agora, ela pode se locomover de um país para o outro, de um lugar para o outro. O excedente pode ser apropriado por meios puramente financeiros, porque agora a gente negocia capital por meio de títulos de valor. A indústria se transforma em capital acionário, as riquezas do próprio Estado passa a distribuir de um local a outro a partir de títulos da dívida pública. Os títulos da dívida passam a circular e ser vendidos mesmo antes da data de vencimento, recalculando os juros. A terra e a propriedade imobiliária por meio de hipotecas, tá? Então isso vai fazer dos capitalistas espécie de capitalistas genéricos que se separam do controle do processo de produção, né, imediato e passam simplesmente a gerir os seus capitais abstratos, direcionando eles de um lugar ao outro, tá? Em busca da maior valorização possível, inclusive de um país ao outro. Então, a terceira característica, que então advém, né, está tudo encadeado, é que agora você pode extrair o excedente, por exemplo, de um país por meio de exportação de capital. Então, passa a ter uma estrutura hierárquica no funcionamento do capital, porque ele passa a ser controlado por essas empresas monopolistas do capital financeiro, que conseguem agora, eu não preciso necessariamente ter uma colonização direta de um outro país e fazer tipo um pacto colonial, como aconteceu com o Brasil, com Portugal, onde uma parte da riqueza aqui do Brasil ia para Portugal, que era a metrópole. Agora não, eu posso colocar as empresas aqui dentro, né? Fazer investimentos abstratos de capital e pelo mero fluxo normal do mercado, esses dividendos eles vão para as sedes, né? Que são os excedentes, parte dos excedentes acumulados vão para os países sedes. Eu posso, por vias meramente financeiras, na medida que o capitalismo se espalha para o mundo inteiro, eu posso fazer empréstimos públicos de um país a outro, por exemplo, mediado por instituições financeiras internacionais, e pegar o excedente da produção desse país por mediação do Estado e transferir de um país a outro. Então, esses três aspectos que o Lenin desenvolve, o capital monopolista, o surgimento do capital financeiro, que cria uma estrutura hierárquica no interior do processo de produção e reprodução do capital, permite criar uma disputa global dos capitais, uma hierarquia entre os países, tá? Que agora obtém excedentes a partir da exportação de capital. Tá bom? Então é isso que Lenin vai discutir aqui. Veja se isso tem alguma coisa a ver com o domínio do econômico pelo político, que é o que Lenin está questionando o livro inteiro, ou do imperialismo como sendo a superestrutura política do capitalismo, ideia jamais defendida por Lenin em lugar algum e questionada por ele no livro inteiro. Então, o nosso Elias Jabbour, além de criar os seus próprios conceitos, que são só nomes diferentes para os mesmos tipos de relação, para falar que a China não é imperialista, não é capitalista, e aí você cria um outro nome, né? Porque o conceito é historicamente constituído. Além de fazer isso, ele ainda pega os que já existem e bota qualquer conteúdo no lugar, né? Tirado da cartola, para dizer que ele está aqui levando em conta a noção do imperialismo de Lenin. Leiam o livro, tá? Não precisam acreditar em mim. De vista da formação social, eu acho que é um outro elemento que eu acredito que é fundamental quando se trata de entender a China. A China se desenvolve ao longo de dois grandes vales férteis, que é o Vale do Rio Yangtze e o Vale do Rio Amarelo. E esses vales, eles são vales férteis, então existem duas características, ou seja, tem muita água e muita terra. Então o trabalho necessário para a reprodução material das famílias camponesas, por exemplo, era muito menor do que outros lugares do mundo. Existe um capítulo do Capital em que Marx trabalha com essa questão do trabalho necessário e o excedente em diferentes pontos do globo. Na China, o trabalho necessário para a sua reprodução era muito menor do que em outros lugares onde as relações entre ser humano e natureza não eram as melhores, como por exemplo no Mediterrâneo Oriental. E a China, a partir dessas relações de homem e natureza, também vão surgindo corpos filosóficos e ideológicos que são fruto dessa relação. Por exemplo, o confucionismo e o taoísmo, elas são ideologias, elas são filosofias. E também ideologias, eu acho, têm características tolerantes e civilizatórias. Em grande medida, a política externa chinesa, ela corresponde, vamos dizer assim, a uma expressão externa dessa filosofia, ou seja, desse corpo filosófico que pauta o horizonte espiritual do povo chinês. Então, se nós fizermos uma comparação com os Estados Unidos, aonde para lá migrou toda essa ideologia que nasce
no Mediterrâneo Oriental, ou seja, onde as relações entre ser humano e natureza eram muito ruins, muito impróprias à sua reprodução, era uma relação que pretendia o embrutecimento das pessoas, né? E de lá saem essas ideologias, como o Destino Manifesto, Nova Canaã, ou seja, e os Estados Unidos eles são um lugar do mundo onde essa ideologia encontrou lugar assim para a sua reprodução e transformação em ideologia, ou seja, é só compararmos o discurso de Biden e o discurso de Xi Jinping na última Assembleia Geral da ONU para se perceber isso que eu estou dizendo aqui. A China... Meu Deus! Prestem atenção no que ele acabou de fazer. Preste atenção com o que ele acabou de fazer. Ele está dizendo o seguinte, tá? Vamos traduzir isso aqui para a língua clara e cristalina, né? Que aí já não precisa gaguejar como ele está fazendo, porque é tão maluca as ideias que ele está sustentando. E por que é maluca? Porque a China está fazendo, grosso modo, a mesma coisa, né, do que faz Estados Unidos, Inglaterra, França e etc. Ou seja, o capital dela cresceu de maneira significativa, as empresas sediadas na China, com seu controle comercial, com a sua propriedade privada misturada com propriedade de Estado, mas empresas voltadas para acumulação, e ela começa agora a exportar capital para o mundo inteiro, tá? Seja pela via de empréstimos, por meio das grandes instituições bancárias chinesas, que tem um banco só para isso na China, tá? Seja instalando as empresas chinesas no exterior e por aí vai. Fazer a mesma coisa, só que no caso da China, ela faz isso pelo bem. É a exportação do capital para pegar o excedente do trabalho externo para ela do bem. Por quê? Porque a história da China é a história de um país muito fértil, de um país que sempre acostumou a ter fartos excedentes, de uma história, né, de um povo muito solidário, enquanto nos outros países que não tinha toda aquela riqueza natural, aquela agricultura tão produtiva como na China, que era baseado numa maior brutalização e tudo mais, essas pessoas querem exportar o capital para o mal. Então olha só que legal. Né? Todo o capital que a China exporta, ainda que seja a mesma relação social que os Estados Unidos, ela exporta pelo bem geral da humanidade, né? Pela solidariedade, enquanto nos outros casos é para ganhar dinheiro, é para acumular, é para explorar e etc. Baixo lá, né, gente? Sério que dá para levar isso minimamente a sério? Né? Veja, de fato, a China é uma das regiões mais férteis e com características naturais propícia para uma das agriculturas mais produtivas do mundo. Isso gerou o quê? Um trabalho excedente e uma vida solidária e absolutamente tranquila em toda a população chinesa? Cacete, isso fez com que a população chinesa crescesse historicamente, lá em outras formas sociais, a um patamar muito maior do que o encontrado em todos os outros lugares do mundo. Inclusive a população chinesa é muito maior do que a média aí dos países da Europa, da América, não é um fenômeno dos últimos 100, 200, 300 anos. É um fenômeno já milenar, tá? Agora, essa massa de pessoas que viviam sobre as comunidades camponesas na China, aldeãs na Índia e etc., viviam sim sobre regimes ferozes, extremamente centralizados, passaram por fomes e situações de penúrias devastadoras ao longo da sua história. Isso é uma simplificação, Elias Jabbour, para a construção de uma mitologia sobre a China, meu amigo. Tu tá aí construindo uma mitologia sobre a China. Nada mais do que isso. Tá? Estudem como eram as guerras ao longo dos impérios chineses, que mudaram, inclusive, ao longo da história. Dinastias Tang, dinastia Han, que existiram paralelamente a Roma. Estudem quais eram os métodos de repressão e de tortura que foram pioneiramente desenvolvidos. Então, veja, não quero pintar, tá, de maneira tenebrosa a história chinesa frente ao Ocidente, mas tampouco o contrário. Não quero cultuar as sociedades do passado de maneira acrítica nenhuma delas, tá? Mas seja como for, né, a China foi primeira, teve as guerras do ópio com a Inglaterra, que ela perdeu. A China, depois da Revolução do Mal, a restauração capitalista, a China entra dentro do mercado capitalista. Mantém algumas das suas características ligadas às suas culturas, às tradições, ou seja lá o que for, né? Mas ela é um país que entra dentro do mercado capitalista e que tem hoje claramente uma estratégia de dominação. O que ele faz aqui é pintar com cores róseas, é criar uma mitologia sobre o desenvolvimento da China e dizer, olha, quando a China faz a mesma coisa do que esses outros países imperialistas, eu não posso chamá-la de imperialista e nem de capitalista.
porque a China tem uma cultura de solidariedade, né? Tem uma cultura ligada ao taoísmo, né? Ao budismo e etc. E ela fazendo as mesmas coisas, eu tenho que ter apreciações radicalmente diferentes. Que legal! Que legal. Então, realmente, a China não vai ser nunca capitalista nem imperialista, porque, segundo Jabbour, ela não pode ser. Fala em construir um mundo de destino compartilhado, os americanos falam em retomar sua liderança, e os americanos, segundo Biden disse na geral, vão liderar o mundo a uma nova época. Enfim, essa coisa toda da excepcionalidade norte-americana. Essa questão da China imperialista... É curioso que ele está falando o vídeo inteiro de uma espécie de uma excepcionalidade com relação à China, né? Ele critica o discurso que os Estados Unidos cria a respeito da sua excepcionalidade para justificar ter uma posição dominante no mundo, mas ele está aqui o tempo inteiro falando de uma excepcionalidade com relação à China. Perceberam? Ela ganha muita força na medida em que a China, após a crise de 2008, ela acaba se transformando no maior credor líquido do mundo, ou seja, a China, ela foi que acabando... E só um detalhe, tá? Só um detalhe. É claro que o discurso externo da China é diferente do discurso externo dos Estados Unidos. O discurso externo dos Estados Unidos é aquele de quem já domina economicamente o mundo, de quem já tem áreas de influência estabelecidas, de quem já tem as suas principais empresas espalhadas por todos os países do mundo. Basta ver qualquer grande empresa dos Estados Unidos, ou ela está presente no Brasil, ou seus produtos estão presentes no Brasil. Então, o discurso dos Estados Unidos é de reafirmação da sua dominação e da sua posição de liderança. Ora, a China vai falar de um mundo pluripolar, não do mundo monopolar, e etc. Por quê? Porque ela quer entrar na jogada, porque ela está batalhando para entrar na jogada, porque ela é uma potência que está emergindo, está entrando na disputa do capital a nível mundial, né? Então, para ela contrapor quem comanda a porra toda, ela tem que criticar esse comando e defender um comando plural, né? Que substituindo o Banco Mundial, o FMI, como um acreedor, vamos dizer assim, dos países periféricos do mundo inteiro, né? Por exemplo, entre 2010 e 2020, a China investiu fora, né, 1,374 trilhão de dólares. E aqui eu já coloco mais uma consideração. A presente forma histórica com a qual o imperialismo se apresenta ao mundo, além das guerras, como a questão da Líbia, a questão do Iraque, do Afeganistão, ou seja, não se vê a China se metendo em guerras fora do seu território. Isso é algo raro. A China só foi uma potência expansionista quando ela foi dominada por potências estrangeiras, dinastias estrangeiras como manchus ou mongóis. E a China também tem relatos de ela ter aparecido na África e na América antes dos europeus vierem aqui fazer comércio e não dominar. A China, ela se transforma numa... Adoro, né? Vieram aqui fazer comércio e não dominar. É claro que ele está se remetendo aí a certas anedotas históricas que eu nem vou entrar aqui. De fato, a China não teve sua origem numa expansão nesse sentido de dominação imperialista, não, porque ela é um império, né? Ela conseguiu unificar o seu país, incluindo vários povos diferentes dentro deles, né? Perguntem lá para a população ali do alto do Himalaia, né? O que eles acham, né? Dentro da China você tem várias línguas, você tem vários povos que foram unificados dentro do império. A construção da China é uma construção imperial. É brincadeira, né, o Jabbour? Não, claro, mas eu não posso julgar a China com esses critérios, eu esqueci. São critérios ocidentais, né? Eurocêntricos, ainda que seja um processo de mesma natureza que esteja acontecendo, né? Eu não posso explicar esses nomes, eu esqueci. Afinal de contas, são conceitos historicamente constituídos, né? E no conceito historicamente constituído, eu só posso usar as categorias criadas pelo Jabbour, né? Como é que é? Economia do projetamento, né? Essas coisas aí. No maior, dos maiores investidores do mundo, o maior credor líquido do mundo, e um investidor em bens públicos, basicamente no setor de transportes. Ou seja, a China investe muito no setor de transportes, mas muito mais no setor de energia, né? Ou seja, o setor de energia é o campeão de investimentos chineses, e isso tem relação direta também com as necessidades chinesas. Daí, mais uma razão para chamar a China de um país imperialista, porque ela vai buscar fora das suas fronteiras fontes de matérias-primas, etc., e exporta produtos industrializados. Meia verdade, né? Vamos dizer assim. A grande questão é que o imperialismo, como forma histórica, né, ele se apresenta... É engraçado que
eu até falei, pô, o Jabu mudou de ideia agora, ele tá achando que a China é um país imperialista, né? Ele descreveu todo um processo imperialista de dominação e no final botou uma telinha preto e branco, meia verdade, né? E não disse mais nada. Sabe por que ele não disse mais nada? Porque não teria mais nada para dizer. Né? É como se algo se tornasse mentira, você reafirmando aquele algo, né? E depois você fala uma meia verdade. Com essas várias guerras coloniais. Aliás, o que foi o processo de dominação imperialista aqui no Brasil, por exemplo, tá? O que foi o processo de dominação imperialista? Não foi, primeiro, um endividamento do Estado por meio do capital estrangeiro, né? Como ele fala, no caso da China, a gente tem que usar a palavra investimento, né? Igual os liberais fazem. Para que o Estado construísse o quê? Infraestrutura, uma indústria de base, energia e infraestrutura. Porque só assim as empresas estrangeiras, multinacionais, no interior do capital financeiro, dessa hierarquia de dominação a nível mundial, só assim elas poderiam se estabelecer aqui no Brasil, porque você precisa ter infraestrutura para produzir e para poder distribuir e comercializar suas mercadorias. Não é isso? Então, aqui no caso, o Estado foi financiado com capital estrangeiro, né? E depois se endividou e teve que ir o excedente nacional para fora, né? Porque para poder pagar esse financiamento, seus juros e amortizações, e ainda construiu a infraestrutura que permitiu as empresas estrangeiras chegarem aqui e elas pegam o excedente e mandam para fora também. Não é isso? O que tem de diferente do que ele acabou de escrever em relação à China? Vou discutir alguns casos particulares já. Observem, eu deveria ter falado isso lá no começo e não falei. Vocês vão ver no livro aqui do Lenin, tá? As pessoas acham que o imperialismo é como se fosse um pedaço dentro do capitalismo, né? Como se fosse um pedaço de imperialismo dentro do capitalismo. Não, o imperialismo é a forma do capitalismo dos nossos tempos. É o capitalismo elevado a seu grau máximo, tá? É o pleno desenvolvimento das relações sociais capitalistas, tá? Lenin vai dizer, já que ele citou o livro do Lenin, que eu recomendo, que o imperialismo é o capitalismo contemporâneo, ou mais precisamente, todos os fenômenos do capitalismo contemporâneo. Que o imperialismo surgiu como desenvolvimento e continuação direta das características fundamentais do capitalismo em geral. Vou colocar na descrição essas citações, tá? E que, portanto, o imperialismo não é uma superestrutura política, é o capitalismo elevado ao seu grau máximo. Há um desenvolvimento tão pleno a nível mundial que agora os países podem dominar uns aos outros sem precisar recorrer a uma dominação política direta, mas usando ou recorre à dominação política quando necessário, mas via de regra ele usa mecanismos puramente de mercado, exportando o capital para fora e colhendo os seus excedentes para dentro, né? Terceira característica do imperialismo, aqui que Lenin vai descrever um capítulo à parte, é exatamente a exportação de capital. E a partir dessa tríade, monopólio, capital financeiro e exportação de capital, ele discute nos dois itens seguintes a partilha do mundo entre as potências capitalistas, tá? Que agora não precisa necessariamente de um pacto colonial como na época de Portugal e Espanha dominando a América Latina, tá bom? Esse adendo aqui era importante. Aí reflitam isso a respeito do que ele está descrevendo da China aqui. Os americanos, eles impetram o mundo e que se multiplicaram após a década de 90, ou seja, quando acaba a Guerra Fria, aumenta absurdamente o número de guerras que os americanos eles impõem ao mundo, ao mesmo tempo em que existe um padrão de acumulação que os americanos eles exportam ao mundo. Se nós vamos perceber que o imperialismo é a superestrutura do capitalismo, a superestrutura do capitalismo hoje é a financiarização. Os americanos. É a superestrutura do capitalismo, segundo o Jabu, né? Os europeus, quando eles vão à periferia, eles vão via suas agências como o Banco Mundial e FMI oferecer empréstimos condicionalizados. Significa que os países que recebem esses empréstimos, eles têm que seguir uma orientação de privatizar, abrir conta de capitais, desregulamentar mercado de trabalho, enfim, uma cartilha, vamos dizer assim, ultraliberalizante que os países têm que seguir para receber a chamada ajuda das agências internacionais, né? E acho que o principal ponto a se destacar é essa necessidade de abertura de conta de capitais, ou seja, o que torna o mundo muito estável. Por quê? Porque os países acabam ficando vulneráveis a ataques especulativos, né? E é interessante que a abertura da conta de capitais é uma das condições impostas pelo FMI e o Banco Mundial para conceder empréstimos ao mundo. Afora também o desmonte de estruturas produtivas, né? Ou seja, teve países que, por exemplo, como o caso do Moçambique é muito clássico, teve que abrir mão da sua indústria de processamento de caju
nos anos 90, para poder receber investimentos do FMI, ou seja, o FMI e o Banco Mundial acabam que reconstituindo como expressão da financiarização e como expressão também do imperialismo, como superestrutura do capitalismo, uma nova ordem, uma nova divisão internacional do trabalho. Duas questões aqui, rapidinho, tá? Muito curiosas. A primeira delas é a seguinte: certo, um dos domínios do capital financeiro se dá mediante essas organizações internacionais como Banco Mundial, Fundo Monetário e tudo vai. E todo o resto do capital financeiro, onde é que fica? Por meio dos grandes monopólios, monopólios bancários, monopólios industriais que exportam capital para o mundo. Tá? Se você pegar o livro do Lenin, ele vai descrever vários deles. O monopólio do petróleo, a empresa dos Rockefeller, Standard Oil. Ele vai descrever a respeito do trust do açúcar nos Estados Unidos. Inúmeros conglomerados industriais que se tornam instituições financeiras e a partir daí passam a disputar a partilha da mais-valia do trabalho excedente global no mundo inteiro. Tá entendendo? Então ele reduz todo esse aparato financeiro, que ele corretamente se refere à questão do capital financeiro no imperialismo, ele reduz tudo isso a quê? Ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário. Tá entendendo? Então todos os outros integrantes do capital financeiro, que são essas empresas monopolistas globais que comercializam títulos de valor, é tirado para fora da cartola e logo, evidentemente, as chinesas. E por último, é claro que o imperialismo chinês não precisa destruir as infraestruturas produtivas, não destrói hoje as infraestruturas produtivas dos países em que ela atua, porque elas já foram destruídas há muito tempo. Quais são os países hoje que têm indústria de ponta, que pode competir com as principais potências capitalistas? Qual país africano possui indústrias de alta tecnologia de ponta que ameaçam a penetração chinesa e dos Estados Unidos ou dos capitais europeus lá dentro? Já foi tudo dinamitado, meu amigo. Não tem estrutura produtiva, no máximo uma produção primária. Entende? Então aquilo que foi feito lá atrás, quando inclusive a Inglaterra destrói a indústria chinesa após a Guerra do Ópio, tratados que tiveram entre Brasil e Inglaterra, o Tratado de Methuen, dentre vários outros, que vai colocar como condição para o fornecimento de mercadorias e empréstimos ingleses, o não desenvolvimento da indústria brasileira, tá? Tudo isso hoje já ficou tranquilo, porque o capital já está concentrado em empresas sediadas em poucos países que disputam agora o trabalho excedente da classe trabalhadora no mundo inteiro. Mas vamos continuar. China, ela aparece como uma concorrente da FMI do Banco Mundial de forma muito estranha, ou seja, ela oferece empréstimos aos países. Então ele admite agora, a China concorre com o FMI e Banco Mundial, inclusive fazendo empréstimos a outros países, né? Será que é pela solidariedade universal? Vamos ver. Agora vamos fazer um vídeo sobre isso, sobre a Belt and Road Initiative, a Cintura em Rota. Ela oferece empréstimos, né? Oferece em troca de, geralmente são empréstimos ou investimentos em infraestruturas como energia e transportes, que isso aqui é trocado. Eu adoro essa troca de palavras dele para a China, né? Ele sempre se corrige, né? Não, a China não faz empréstimo, ela faz investimento. Quem faz empréstimo é só os Estados Unidos. Por óleo, por exemplo, por petróleo, ou seja, a grande parte dos investimentos chineses são pagos pelos países que recebem esses investimentos via petróleo, via outras matérias-primas, né? Afora o fato da China não ter, no caso da África, por exemplo, o caso que o pessoal mais fala, assim, a China não interferir de nenhuma forma nos assuntos internos daqueles países, ou seja, não existe uma dominação dos países africanos por parte da China, desses países que recebem investimento chinês. E o que fica também dessas relações da China com a periferia é a questão que envolve a capacidade que a China tem demonstrado de se adaptar a projetos nacionais autônomos, né? Então, é evidente que existem muitas contradições nas relações da China com a periferia, mas o fato é que são relações que são muito estranhas para serem chamadas de imperialistas, né? Veja que ele admite as relações da China com a periferia. Apesar disso, a China não faz uma disputa imperialista, tá? Bastante curioso. Eu vou trazer algumas informações aqui para vocês, tá? Na verdade, o imperialismo chinês, essa tentativa de exportação e de aumento das suas zonas de influência, né, entrar na partilha global do mundo, da disputa da mais-valia global, pegar o trabalho excedente da classe trabalhadora dos diversos países e pegar para si, em vários casos na China é até pior, tá? Por exemplo,
inúmeros contratos que foram feitos pela China para garantir, para fazer projetos de infraestrutura na África, por exemplo, são feitos. O contrato tem que ser feito com a empresa chinesa. E é pior ainda, os trabalhadores que vão fazer a obra também são trabalhadores chineses que vão até a África fazer. Olha que loucura. Quando vem uma empresa estrangeira aqui para o Brasil, né, suponhamos a Volkswagen da Alemanha ou a Apple dos Estados Unidos, que nem está aqui direito, mas nem está aqui, né, a Volkswagen. O capital é todo de propriedade da empresa alemã. Tá? Mas uma parte dessa riqueza fica no Brasil. Né? Por quê? Uma parte que é do salário dos trabalhadores da Volkswagen, que vão consumir a riqueza aqui, e uma parte de impostos também, que são pagos ao Estado brasileiro, ainda que depois, de fato, esses impostos acabam retornando, né, para o exterior por meio ou para o capital brasileiro, no caso da dívida interna, né, e tudo mais. No caso da China, não. Ela empresta. Depois o país vai ter que pagar não só o empréstimo, mas os juros em torno disso, ou seja, uma parte do excedente do país vai para a China, mas ainda é uma empresa chinesa que faz e são trabalhadores chineses que vão lá fazer. Percebe? No máximo, aqueles trabalhos mais degradantes e maçantes, eles contratam a mão de obra local com grau de opressão e níveis de remuneração assim terríveis. Tem um canal de uma figura de Moçambique, depois eu vou lembrar o nome do canal, vou até fazer um react, canal muito bom, que expõe várias dessas coisas que vem acontecendo na África com capital chinês. Olha só que maravilha. E é curioso que quando você faz empréstimos, né, o que você faz se o empréstimo não for pago? Percebe? O simples fato de você ter essa relação econômica já te dá uma interferência política imediata, como acontece e vem acontecendo sistematicamente na relação da China com os países africanos. Correto? Por exemplo, no Sri Lanka, que não conseguiu pagar empréstimos que foram pegos com governos chineses para obras de infraestrutura feitas pelas empresas chinesas, a China pegou a concessão, o arrendamento do porto no Sri Lanka por 100 anos. Ou melhor, 100 anos não, foram 99, eles foram bonzinhos, não chegaram a um século. Ou seja, o porto, olha só, foram dados empréstimos para a construção do porto pela China no Sri Lanka. O Sri Lanka não conseguiu pagar os empréstimos com juros e tudo mais, e esse porto passou para o controle direto da China, que foi arrendado por 99 anos, pelo fato de eles não estarem conseguindo pagar os empréstimos. Olha só que legal, não é? Como é que os chineses são gente boa? Solidários. E também tem um fato aqui que eu acho que é um acordo histórico, o acordo de 25 anos que a China faz com o Irã, ou seja, um acordo de mais de 200 bilhões de dólares de investimentos chineses no Irã, em troca de petróleo. E quais são esses 200 bilhões de dólares de investimento? São basicamente trens de alta velocidade, o metrô de Teherã e também a instalação de milhares de unidades produtivas no país. Ou seja, o Irã vai encontrar uma possibilidade de se industrializar a partir desse acordo que envolve troca de investimentos e indústria por óleo. Não estou te entendendo, Jabu. Não é isso o que foi feito por Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, com o restante do mundo? Qual que é a diferença? Né? O que os países como o Irã ou como o Brasil pode fazer a não ser fornecer produto agropecuário, minério e petróleo? Né? Produtos de baixo valor agregado, tecnologias menos intensas, que exigem mão de obra menos qualificada na média, né? E que são trocados por produtos industrializados ou são financiados com empréstimos estrangeiros, que você vai ter que pagar com juros e tudo mais, para que as empresas estrangeiras venham aqui explorar o trabalho daqui e puxar o seu excedente. Qual que é a diferença em relação ao que a China está fazendo no Irã? Ou você vai me dizer que a China está cedendo a sua tecnologia para que sejam criadas empresas iranianas? Aí eu admitiria que seria uma diferença. Né? Então os chineses tinham que ceder a sua tecnologia e falar assim, não, vocês do Irã vão construir a sua própria indústria, vão gerir o seu próprio capital, vão ficar com todo o excedente que for produzido no próprio Irã para financiar o desenvolvimento do Irã. Não, ela está fazendo empréstimos em troca de produtos primários, tá? Que depois o país não vai nem ter condição de se desenvolver para além disso, porque ele vai ter que pagar os juros disso aí, e para usar essa infraestrutura vêm as empresas chinesas que vai puxar o excedente desses mesmos trabalhadores iranianos. É essa exportação de capital que Lenin descreve aqui minuciosamente. É esse o imperialismo que caracteriza o capitalismo de nossa época. O imperialismo não é um pedaço do capitalismo, nem a superestrutura política do capitalismo.
O imperialismo é o capitalismo que nós vivemos, tá? Que passa a ter agora uma hierarquia de dominação entre os países que concentram as empresas monopolistas financeiras e consegue extrair o excedente do capital do mundo inteiro para si. Não é isso que a China está fazendo? Você acabou de descrever. Esse acordo com o Irã, ele é tão paradigmático porque ele inverte totalmente os termos de troca tradicionais entre centro e periferia. Então acho que esse é um acordo a ser estudado por todos nós que queremos entender essa coisa toda que chamam a China de imperialista, etc. E existem estudos, por exemplo, que tratam dessas questões também. Tem o Debunking the Debt Trap Myth, né, que é um estudo feito em que se desmonta esse discurso de que a China está montando uma armadilha de dívida para os países pobres para poder dominá-los economicamente. E tem um artigo da professora Débora, um artigo sensacional chamado Uma Visão Crítica da Diplomacia Chinesa da Armadilha da Dívida. A Ascensão de um Meme. Ela pega país por país da África para demonstrar que a China é de longe ainda o país com as quais esses países menos devem, ou seja, ela desmente abertamente essa história de que existe uma armadilha da dívida em relação à China e que a China impõe aos países da periferia. Sério mesmo? Não me diga. Gente, olha só, a China está entrando, ela é uma potência capitalista emergente, ela está entrando nessa disputa mundial com os capitais agora, nos últimos 10 anos. É evidente que países que se endividaram com as instituições financeiras internacionais, que se endividaram com os Estados Unidos, com o Japão, com a Alemanha, mediado ou não por essas instituições durante séculos, né, vão ter um grau de endividamento médio com esses países maior do que com a China. Isso aí eu concordo, tá? A China que está entrando nessa disputa agora, do ponto de vista da disputa mundial dos capitais, da exportação de capital, tá? Ela está longe de estar próxima a superar os Estados Unidos, mas ela começa a fazer um movimento, inclusive com expressões militares. Quem está financiando a guerra da Ucrânia, do ponto de vista da Rússia, por exemplo? Não tem guerra, não tem conflito, não tem dominação? Vocês acham que a Rússia teria invadido a Ucrânia sem a China? Acham mesmo? Hoje a China é o comprador das mercadorias russas e é quem fornece todo o subsídio para a indústria de armamento russa, todos os insumos para a indústria de armamento russa, tá? A China tem, inclusive, em Djibouti, que é um país que está ali num local estratégico, porque o Canal de Suez é um dos principais veios de circulação de mercadorias hoje no mundo, está ali perto do Canal de Suez, né, que evita que você tenha que se passar por baixo ali da África, por exemplo, para ir da Ásia para costa do Atlântico dos Estados Unidos ou para a América. Hoje ela tem lá a sua primeira instalação militar ultramarina, primeira base chinesa, um exército chinês em plena África, situado ao lado do Canal de Suez, ao lado de outros dos Estados Unidos, da Itália, da França também, tá? A China ela então, evidentemente, desse ponto de vista da expansão militar, ela tem um movimento ascendente, está começando a despontar esses conflitos por todos os lados, mas ela não tem as posições e zonas de influência que o imperialismo liderado pelos Estados Unidos acumulou ao longo de mais de um século. Isso é verdade, ela está disputando esse processo, tá? E cada vez mais, os estudos que eu faço pelo Laésio, o instituto que eu trabalho, eu me deparo com empresas aqui no Brasil cujas ações majoritárias são de controle do capital chinês. Tá? Indústria de infraestrutura em São Paulo, por exemplo, para fornecimento de água e tudo, hoje é uma indústria, a maioria de capital chinês. Recentemente achei uma mineradora em Congonhas, aqui do lado, que a maioria do capital é chinês. Tá? Às vezes com participação acionária majoritária, às vezes com minoritária, ela começa a expandir, começa a ter cada vez mais impacto nesse sentido. E se beneficia de vários aspectos, como seu mercado interno e outros aspectos que nós vamos discutir em outros momentos aqui no canal. Mas então é evidente que os países africanos, na sua maior parte, ainda tem um grau de endividamento maior com outros países, porque esse é um processo que está se desenvolvendo. Veja, o Egito está construindo uma nova capital que foi orçada originalmente em cerca de 60, 70 bilhões de dólares, mas já extrapolou isso largamente, que vai ser construída por mais de 10 anos, que vai levar para ser construída, 85% de financiamento chinês. Tá? Daqui a 10 anos, provavelmente, né, o maior credor do Egito vai ser a China, mas hoje ainda não é. Né?
O Egito que tem relações orgânicas de dependência com França e Inglaterra de século. Tá? Então, sério que esse é o argumento usado aí pela professora do artigo que você está mencionando? Tá de brincadeira comigo. Tema que a gente pode passar horas falando aqui, mas o fato é que a China é impossível, sob qualquer olhar, mesmo os mais assim anti-chineses, colocar a China no altar de um país imperialista. Ou seja, eu acho que o imperialismo, o que a China tem a oferecer ao mundo, eu acho, é o que o professor Javier Vadel chama de globalização institucionalizada pela China, que é uma globalização que eu acredito, eu concordo com ele, é uma globalização que é alternativa à globalização que os americanos impuseram ao mundo, a globalização neoliberal, financeirizada. Ou seja, a China apresenta uma alternativa de globalização. Eu acho. Ele acabou de confessar tudo, tá? Ou seja, a China está na disputa do imperialismo, mas ele acha que é melhor apanhar com o chicote chinês do que apanhar com o chicote, né, dos países liderados pelos Estados Unidos, né? Aí, para não chamar isso de imperialismo, a gente dá um nome mais bonitinho, né? Globalização institucionalizada, que depois, na sequência, ele aplica aos Estados Unidos também. E outra, estudem o que é capital financeiro aqui, tá? Vocês vão ver que a dominação chinesa é toda financeira, como é a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, evidentemente, vai liderar instituições financeiras próprias, né? Ela é toda financiarizada. Você só exporta capital por vias financeiras. Você joga o seu capital em outros países por vias puramente financeiras. Hoje, o topo do capitalismo é predominantemente financiarizado, tanto que é exportado pela China como de qualquer outro lugar. Então, o que ele está tentando nos convencer é o seguinte: é melhor ser dominado pela China, né? Por esse centro da globalização institucionalizada. Eu, enquanto marxista, não quero ser dominado por nenhum. Nem pela China, nem pelos Estados Unidos. E eu não preciso nem ser anti-chinês, nem ser anti-americano. Eu sou anti essa forma de organização social que colocam certos países no topo de uma escala de dominação global entre classes sociais, tá? Então não é o trabalhador americano e o trabalhador chinês. É uma hierarquia de dominação capitalista, onde os capitalistas no geral dominam a classe trabalhadora, mas um grupo de capitalistas sediado nesses países tem uma posição privilegiada e extraem para si o trabalho excedente da classe trabalhadora do mundo inteiro. Né? Quebrar o capitalismo é quebrar o imperialismo e quebrar essa hierarquia de dominação que tem feito tudo que nós vemos no mundo e sobretudo para países dominados como o Brasil, no interior dessa hierarquia. Tá? Então não preciso escolher aqui entre China e Estados Unidos. Enquanto marxista, eu estou contra os dois, evidentemente. Quero organizar a classe trabalhadora, inclusive desses países, contra essa estrutura de dominação. Estou contra a dominação desses dois países ou das suas respectivas classes dominantes, né, sob a tutela de seus respectivos estados. Ainda que o Estado na China tem um papel bem alargado, não vou entrar nisso aqui nesse vídeo. Tá? É uma das razões pela qual ele fala do socialismo chinês. Mas então, ele chegou no final concluindo que a China é sim imperialista, mas que ele acha o imperialismo chinês tão legal que ele prefere dar o nome de globalização institucionalizada. Inclusive, para terminar essa minha apresentação rápida aqui, é um estupro conceitual chamar a China, classificar a China como um país imperialista. Um forte abraço, um beijo. Ele terminou só fazendo uma afirmação mais forte, né? Um estupro conceitual, como é que é? Eu quero até ver aqui de novo. Rápido aqui. É um estupro conceitual. Classificar a China como um país imperialista. Um forte abraço, um beijo no coração de todos. Quanto menos razão a pessoa tem, mais ela precisa criar uma terminologia bem forte para já afastar as pessoas daquilo ali. Porque se elas forem ler o imperialismo do Lenin, por exemplo, que ele diz reivindicar, nada disso vai se justificar. Então, para evitar isso, se no final você fala assim, é um estupro conceitual, porque você já afasta a pessoa que está escutando, que ainda está formando uma posição, ela fala, não, então não vou nem tentar examinar essa possibilidade, tá? Me lembra um pouco aquele pessoal da teoria da conspiração, quando eles estão em podcast. Quanto mais absurdo é o que eles vão falar, eles falam assim, isso é óbvio, é evidente. Né? Não tem nada de óbvio e nada de evidente, mas você grita que é óbvio e evidente, é uma estratégia retórica para já evitar qualquer questionamento do outro lado. E aí no final, quando ele vai dar, né, o fechamento do argumento dele, o que ele argumenta? Nada. Ele só usa uma expressão muito forte, um estupro conceitual. Tá bom? Me desculpa, viu, gente? Eu sei que o Jabu é um cara aí admirado aí na internet por muitas pessoas. Né? Até tem umas partezinhas interessantes daquela discussão dele com liberais, só algumas, né? Mas, na boa, ele não é um especialista na China. Me desculpa, não é.
ele é um propagandista da China, tá? É um mero propagandista da China aqui no Brasil, e que não tem conteúdo nenhum. Ele tem armadilhas retóricas, como essa armadilha retórica do conceito historicamente constituído, né? Então não interessa se na China funciona o capitalismo, todas as características de outro lugar, eu não posso usar esse termo, tá? Porque eurocentrismo e etc. E ele cria conceitos, que esses conceitos que ele cria é só para dar um outro nome aplicado à China, ao que os Estados Unidos faz, as características típicas do capitalismo, para dar um nome diferente do que acontece na China, e justificado. Se vocês analisarem de conteúdo, ele não usou um só argumento para justificar que a China não é imperialista. No fundo, o que ele disse é: o imperialismo chinês, na minha opinião, é o imperialismo do bem, né? Pela solidariedade dos chineses, pela estrutura social chinesa, o imperialismo do bem. Eu prefiro escolher o imperialismo chinês ou o imperialismo liderado pelos Estados Unidos. Eu, enquanto marxista, eu acredito em um dos dois. Eu acredito na organização da classe trabalhadora e na autoemancipação da classe trabalhadora, por mais trabalho que dê construir essa via. É a única que realmente conduz a uma solução. É a ela que eu dedico o meu esforço e um pedaço da minha vida, e a nenhuma outra. Eu não escolho entre dois capatazes, tá? Eu não escolho quem vai me chicotear. Tá? Ele posso até ser chicoteado, porque nasci nessa sociedade e não tem como evitar, mas não vou escolher por nenhum deles, tá bom? Quem quiser escolher, escolham aí entre Estados Unidos e China, beleza? Fico por aqui, até o próximo vídeo.